onde viemos e para onde vamos? Parece uma pergunta abstrata, mas vamos ser práticos a respeito disso. De onde viemos? Qual é a chance de ter vida inteligente como a nossa no universo? Se você quiser chamar ela de inteligente. O quão raro é um sistema solar como o nosso, com uma estrela como o Sol, com um planeta como a Terra, onde ela está, com água e condições para a vida surgir e chegar onde ela chegou. E como o nosso conhecimento atual está mudando a forma como a gente entende como isso é provável ou improvável. Por que a gente está descobrindo que a Terra pode ser muito mais rara do que parece no universo? E dado de onde a gente veio, para onde vamos? O que a gente faz com isso? Vamos usar esse planeta como um recurso natural que está aqui para servir o ser humano e que se dane? Ou a gente vai tratar a Terra como uma coisa muito mais rara, muito mais sacra, muito mais delicada e que depende de uma consciência, uma ação muito mais pensada e bem coordenada nossa para usufruir disso de maneira que a gente possa continuar usufruindo por gerações e gerações. É um assunto enorme, cheio de detalhes, cheio de complexidade, que envolve história, pensamento, cognição, como a gente vê o universo, biologia, física, astrofísica e uma série de outras coisas que aqui no Não Ficção, onde a gente discute ciência com especialistas, precisamos de um excelente especialista para falar sobre, e o especialista de hoje é o Marcelo Gleiser, que é professor de Física e Astronomia no Dartmouth College, detentor de muitos prêmios científicos, como o primeiro latino-americano a receber o prêmio Templeton, e um divulgador científico de mão cheia que escreveu desde colunas na Folha de São Paulo a livros como O Despertar do Universo Consciente, que é o livro que a gente vai discutir nesse episódio aqui. Bora para esse papo. Antes de ter a nossa conversa, vou lembrar você que esse episódio do Não Ficção aqui também tem o apoio da Insider, que é a marca de roupas funcionais feitas com tecnologia para serem a roupa de todo dia e durarem muito tempo na sua rotina também, na minha já estão. Nesse mês de março quente aqui, eu sigo recomendando essa Tech T-shirt que eu estou usando. O modal que a Insider usa nela é o Tencel, que é um tipo de tecido com uma tecnologia muito legal. Ele tem a capacidade de absorver muito bem a água. E parece estranho uma roupa para um dia quente absorver bem o suor, mas isso tem muitos benefícios. A fibra absorve essa água toda e fica úmida, e como a água conduz bem o calor, a camiseta de Tencel suada transmite melhor o nosso calor para fora do corpo e passa essa sensação de friozinho da água evaporando na superfície, como o suor faria na pele. Por isso que a Tech T-shirt dá essa sensação de ser fresca no corpo, além de macia, e tem uma outra vantagem bem legal, que é que a fibra de tecido, absorvendo bem a água, não deixa formar uma película de água por fora das fibras onde as bactérias poderiam crescer. Então esse tecido aqui dificulta o crescimento de bactérias e acaba tendo uma ação anti-odor mesmo com o suor. E como eu sigo carregando o filho para ver obra num dia quente, não falta caminhão de concreto e obra na Zona Oeste de São Paulo, tenho esse testemunho de primeira mão. Esse mês aqui tem 15% de desconto com o nosso cupom ATILA15 e achando a promoção certa no site, os descontos se somam e chegam a quase 40%. Então aproveita para conferir o que eu falei, já que o mês de março está acabando. Gleiser, antes de tudo, muito obrigado pela presença aqui. Eu acho que agora a única permutação que sobrou é nós dois entrevistarmos alguém, porque já fomos os dois entrevistados, já né? fomos os dois entrevistados pelo Pedro Bial. Você já me entrevistou. Eu já te entrevistei no meu canal, agora a retribuição. Então, faltou a gente pegar alguém e entrevistar a pessoa. Vamos pensar em alguém bem legal. Bom, já te falei isso várias vezes, mas sou muito inspirado pelos seus textos, pela sua coluna. Meu pai sempre me apresentou que você escrevia sobre astronomia. A gente vivia discutindo achados astronômicos recentes, né, que você estava escrevendo sobre matéria escura, buracos negros, formação de estrelas. Já vi palestra sua na física da USP. Uau. Sobre quimerismo não, como é que é o nome? A orientação de aminoácidos. Sim. E a formação deles no espaço. Então já vi sua atuação desde a acadêmica até a divulgação ali, sem falar que todo mundo que está assistindo aqui já te viu no Fantástico, já te viu em vários lugares, né? Mas eu fico... Tô resgatando essa história porque eu fico muito feliz em ver um movimento contínuo na direção de reavaliação do papel da ciência, do nosso conhecimento e do como a gente age no mundo com esse conhecimento que recebemos, com o seu livro mais recente, que eu já vou puxar aqui, é O Despertar do Universo Consciente, que, puxando a sardinha para o meu lado, eu fico muito feliz que é o mesmo dilema do não ficção, eu acho, sinto, da sua discussão, que é o seguinte. Bom, eu me formei em biologia, sempre expliquei muito mais química, biologia e física no YouTube do que qualquer coisa, sempre tive muito alinhado com ciências duras, para colocar dessa forma, vai. Em parte por afinidade, vocação, e em parte por inocência até de achar que é o tipo de ciência que dá para explicar e falar, e que outras ciências não têm essa relevância, que eu penduro na minha ignorância também,
de não saber reconhecer o valor delas. A pandemia mexeu muito comigo nesse sentido, que foi muito evidente perceber como o conhecimento pode avançar super rápido, mas são humanos que adotam isso, e a maneira como humanos reconhecem o valor e adotam ou não o que a ciência traz, sem falar na maneira como a ciência é feita, mas a gente também pode discutir essa, gera uma série de buracos, né, cognitivos e por outros. Então, no não ficção eu tinha muito esse dilema de... até aqui, a maioria das pessoas que eu entrevistei são de humanidades. Ou de história, sociologia, antropologia, economia. Se bem que economia eu não sei onde cai ali no meio. Mas pouquíssima gente da biologia. Astrônomo, você é o primeiro. Uau. Eu já falei sobre a história da aviação, dos foguetes aqui. Mas astronomia mesmo, que para mim é uma área enorme de interesse. Pouquíssima coisa. Mas por conta desse sentimento muito forte de que ciências duras avançam, independente do que a gente está olhando ali, mas como isso é absorvido pelas pessoas passa por um outro filtro muito mais humano que a gente tem que discutir. E o teu livro me traz muito isso, essa avaliação, né, de como a gente entende lá fora, e vamos olhar agora para cá, o que isso traz. Então, já queria começar te perguntando, vou aproveitar o começo da obra, traz pra gente como que muda o nosso entendimento do universo e o quanto que isso fala sobre como a gente se situa nele, que responsabilidade ou que privilégio que a gente reconhece ter ou não com base nesse entendimento. Então, na verdade esse livro é uma tentativa de contar uma outra história, né? Vamos dizer assim, uma outra narrativa de quem nós somos no universo, né? Então, a gente tem, vamos dizer assim, a narrativa canônica, que é a que a astronomia, a física contam pra gente, e que começa com Copérnico, se bem que esse livro começa muito antes de Copérnico, mas e tem razão para isso, e a gente pode falar sobre isso mais tarde. Mas começando com Copérnico, ele fez aquela coisa fundamental que foi dizer que a Terra é um planeta, não é o centro de tudo, né? Antes dele, 1543, quando ele publicou o livro, a gente achava que, né, os nossos antepassados achavam que nós éramos o centro matemático do universo, o centro físico, porque as coisas caíam aqui na Terra, então tudo vinha para a gente, e o centro teológico, né, porque nós fomos criados na imagem de Deus, e Deus deu o domínio do planeta para a gente. Então, essa narrativa de que nós somos os donos da Terra, tem esse gancho religioso. E aí o Copérnico, quando ele veio e falou, olha, mas a gente não é o centro, né? O que aconteceu, uma coisa que pouca gente sabe, que eu gosto sempre de lembrar, que todo mundo fala, o grande herói Copérnico, né? Cara, não é nada disso, né? Porque a tal da Revolução Copernicana não foi ele que fez. Ele lançou esse livro sem nenhuma prova. Ele falou, olha, eu acho que é melhor a gente arranjar as coisas desse jeito. Quem suou para fazer isso foi o Galileu, foi o Kepler, foi o Descartes, foi o Newton, bem depois, né? E pagaram, em alguns casos, preço bem caro por isso. Pagaram preços caros, o Galileu, em princípio. Se bem que o Galileu é outra história, mas o cara era muito arrogante, né? O cara, ele comprou essa briga com o Vaticano inteiro. E foi favorecido ali, né? Ele meio que, você vai ficar preso aqui, mas a gente entende. No finalzinho, porque o Papa era amigo dele, né? Quer dizer, pô, o cara esperou esse sujeito ser o Papa, Urbano VIII, ser o Papa, para poder, então, escrever o livro que fala de que o copernicanismo estava certo, né? Então, essa mudança da Terra para a periferia, vamos dizer assim, né? Ela alinha muito com essa... E eu estou contando essa história meio longa porque tem que situar um pouco as pessoas. Por favor, é para isso. Para entender aonde que esse livro vai cair e por que ele é diferente dessa história, né? Então, como é que é essa história? A história é que, com o avanço da ciência, o que a gente conta na escola para todo mundo é que quanto mais a gente aprende sobre o universo, menos importantes nós somos, né? Então, primeiro, a Terra virou um planeta, não é mais o centro. Aí depois, o Sol, que era o centro para Copérnico, também não é o centro, é só uma estrela, tem 200 bilhões de estrelas só na nossa galáxia, então, né? Aí a nossa galáxia, que era única, 100 anos, aliás, aniversário, 100 anos atrás, o Hubble foi o cara que mostrou que a Via Láctea não é a única galáxia, que existem centenas de bilhões de outras galáxias. E cada vez numa escala maior de um universo inteiro, e a gente vai para um cantinho. Exatamente, né? Nós somos o cocô do cavalo do bandido, né? Com perdão aí da palavra, né? Porque somos uma coisa muito pequenininha. Então, essa insignificância astronômica da Terra, ela meio que percolou para a cultura
E o que aconteceu foi que... Fala. Desculpa, eu acrescento aí a insignificância biológica também, porque passa pela mesma coisa, né? Somos um outro animal, não somos o único, a vida não é estática e não fomos criados junto com ela aqui, ela já mudou, e dentro dessas mudanças a gente é mais uma espécie que apareceu aqui, e aí você vai descobrindo que já tem milhões, depois bilhões de anos de outras espécies e outras coisas. A gente vai perdendo esse privilégio, né, do centro do universo mental, físico e astronômico. Ótimo que você trouxe isso, porque a biologia passou por exatamente o mesmo caminho, né? Nós somos aquela coisa primeira. Não, vocês são primatas, né? Falou, né? E o Darwin parou por ali, mas hoje a gente sabe muito mais, né? Que a nossa verdadeira Eva é uma bactéria, um ser unicelular que viveu há 3 bilhões de anos atrás, né? O último ancestral comum. Isso, eu não vou falar ainda da minha versão. Então a versão é, cara, não somos tão importantes assim, né? Não somos nada. E o planeta também não é nada. Por quê? Ele é mais um mundo, quando houve a transição, mais de 10 mil anos atrás, dos nossos ancestrais caçadores-coletores, né, que se diz em português, em que ali você tinha um pensamento que reflete muito o pensamento indígena, mundial, de que a terra era sagrada, que era a nossa mãe, que a gente tem que tratá-la com respeito, porque a gente depende dela. Aquela versão dessa história, ela é destruída pelo racionalismo eurocêntrico, que fala que não, cara, o que importa é que vocês são selvagens. Nós é que somos os civilizados, nós é que sabemos as coisas, porque nós temos esse pensamento mecanicista, racional do mundo, que funciona, e realmente funciona, né? Porque olha o que aconteceu. 300 anos de ciência, a gente transformou o mundo, né? A gente criou toda uma civilização baseada nisso. Então, o mundo também deixou de ser importante e foi objetificado. Passou a ser uma coisa, olha, a Terra é uma coisa que a gente pode pegar e arrancar tudo que tem dela. A vida não é importante, porque tanto a Bíblia diz que era o nosso domínio, né? Esse é um ponto que eu quero fazer desde já. A gente fala que a ciência tem esse aspecto de tratar a Terra como um recurso, né? E falar, vamos acabar com essa relação cíclica da mãe Terra, não sei o que, é um negócio aqui. Mas a Bíblia já traz isso, né? Você não tá mais num mundo com ciclos e ciclos com a sua mãe Terra. Você tem um começo, meio e fim. Exato. Né? Deus pôs a gente aqui com um jardim para nos servir, a gente deu nome para os bichos, eles nos serviam, inclusive a mulher servindo o homem, e lá no fim vai ter um apocalipse e vai todo mundo embora daqui, então que se dane o estado que se deixar as coisas aqui. Ótimo. Então, né, essa religião acontece, essa ciência acontece dentro de uma sociedade na qual prevalece uma visão religiosa que também ressoa muito com essa utilidade do que nos serve aqui, né? Perfeito. Não, é isso, né? E aí você tem o que eu gosto de chamar da dessacralização do planeta, né? O planeta que era uma coisa sagrada para essas culturas deixa de ser e vira um objeto de exploração para sustentar o nosso projeto de civilização, que deu muito certo até que não dá mais, né? Então, esse é o resumo da história. Quando você expande para o conhecimento moderno da astronomia, em que você fala, caramba, hoje a gente sabe que praticamente toda estrela tem planetas girando em torno. Então você usa, e eu vou falar de maneira errada, eu falo isso no livro, mas o pensamento indutivo para fazer a seguinte extrapolação. Você fala, bom, a Terra é um planeta comum, as leis da física e da química são as mesmas no universo inteiro, tem um monte de estrelas só na Via Láctea, então deve ter pelo menos 1 trilhão de planetas, 1 trilhão, 1 com 12 zeros, só na Via Láctea. Então é óbvio, portanto, de onde, né, se conclui que a vida deve ser abundante. Fórmula de Drake, né? Que tem o... É a equação de Drake, exatamente. Drake, isso aí, né? Que você vai pondo, né? Quantos planetas tem, quantas estrelas, quanto isso, quanto aquilo, logo o resultado deve ser muitas fontes de vida. Dependendo do seu otimismo. Porque essa equação daí, na verdade, é uma grande fraude. Por quê? Porque o objetivo dessa equação foi o seguinte: em 1960, o Frank Drake estava organizando uma conferência sobre vida fora da Terra. E ele parou para pensar e falou, cara, a gente não tem uma agenda para a conferência, o que a gente vai falar, né? A gente não tem dado, né? Só tem uma. Os UFOs não eram interessantes para eles, os objetos não identificados. Então,
Ele falou, eu vou organizar a possibilidade de vida fora da Terra usando essa equação, que na verdade é uma multiplicação de várias probabilidades, né? Vou quantificar a chance de ter vida fora daqui, né? Isso, exatamente, né? E, infelizmente, dos vários termos que aparecem na equação, por exemplo, a gente sabe os termos astronômicos, a gente está aprendendo cada vez mais. Por exemplo, quantas estrelas nascem por ano na nossa galáxia? Mais ou menos uma. Ah, que legal. Qual era a outra? Quantas estrelas podem ter planetas? Praticamente todas, então probabilidade 1. Aí começa. Quantos planetas podem ter, oferecem as condições para que a vida exista? Aí você já começa a pisar num terreno meio, né? Uhum. Como é que a gente quantifica isso? Porque a gente só sabe esse aqui, então vamos usar parâmetros semelhantes. Então, se tem água e carbono. Então 1/3 vai dos planetas aqui. Tem alguma Olha, coisa você chutou disso? bem pra caramba, cara. Vênus, Terra e Marte no ali? início. Mas, na verdade, quando você... aí você fala, e desses planetas, quantos são parecidos com a Terra? Vamos dizer assim, que tem um raio, uma massa semelhante à da Terra. 3,5%. Já cai bastante. Mas aí você fala, mas 3,5% de 1 trilhão é 35 bilhões, cara, é planeta pra caramba, né? Então, deve ter muitos. Aí o próximo desses planetas que podem ter vida, quantos têm vida? Aí ferrou, cara. A gente não tem... 100%. O que tem aqui tem vida. Esse é que é o pensamento indutivo dos astrônomos e dos físicos, mas não dos biólogos. Aí é que entra a sua turma. Porque a gente não tem a menor noção de como quantificar isso. Como é que a gente fala? A gente põe um monte de elementos químicos nessa sopinha aqui primordial e eventualmente vai aparecer uma protocélula ali que vai metabolizar a energia e vai se reproduzir. Como? Não tem quantificação disso, nenhuma, né? Você sabe disso muito bem. Então, esse próximo parâmetro dessa equação é completamente desconhecido. Aí continua, não termina não. Falou, então, desses planetas que têm vida, quantos podem ter vida inteligente? Aí ferrou mais ainda. Né? Tem gente que tem dúvidas até sobre o nosso. Tem essa, né, de uma forma assim, mas como que a gente vai saber isso? A gente não sabe porque... Isso é uma coisa que você já deve ter falado milhões de vezes aqui para a sua moçada, que as pessoas têm essa concepção errada de que a teoria da evolução leva necessariamente, se você esperar, à inteligência. E existe um debate, tem gente muito boa que acha isso, né? Então eu gosto muito de separar um pouco essa história, assim, porque é óbvio que a inteligência é uma vantagem evolucionária gigantesca, né, em termos de sobrevivência de espécie, né, para adaptabilidade. O biólogo aqui já vai falar depende, mas num contexto, né? Não, a gente põe casaco quando tem frio, porque a gente pode inventar isso, né? E os animais mais sofisticados, vamos dizer assim, tem estratégias mais sofisticadas de sobrevivência, nesse sentido. Sim, tem valor adaptativo bom. Mas aí você se pergunta, mas os dinossauros... Eles estavam aí 150 milhões de anos, a gente está aqui há 300 mil, que não é nada, né? Eles não construíram um radiotelescópio, escreveram poesia, então eles eram bem adaptados, é claro que eles tiveram mutações, os dinossauros mudaram muito, mas era aquela coisa ali, até que veio o grande cataclisma, 65 milhões de anos atrás, e acabou com eles todos e mais um monte de outras coisas, né? E sobrou os pequenos mamíferos, né? Os pequenos ratinhos ali. Desculpa, sobraram os mamíferos que ficavam intocados e as aves que tinham ninho, né? O que é bem... só quem conseguia ficar um bom tempo sem comer, sem depender do que tinha sido extinto ali, né? Aí, e por causa disso veio a gente, quer dizer, eventualmente, né? Quer dizer, tem toda uma história aí que eu tô pulando e tal. Então, a gente quantificar inteligência no processo evolucionário, a gente não tem a menor métrica para isso, né? E aí, fora isso... O último termo da equação, que é o mais dramático de todos, é qual é a longevidade de uma civilização tecnológica? Porque o interesse aqui é que você tem que ter uma civilização tecnológica interessada em mandar dados para outras civilizações. Quanto tempo dura essa civilização? Aí é que essa coisa fala direto com a gente, né? Exatamente. Quanto tempo a nossa civilização vai durar?
A gente está justamente nessa grande bifurcação da nossa existência enquanto civilização humana aqui, né? E esse livro é a minha tentativa de organizar esse pensamento e de sugerir coisas, ações, né? Assim, vamos dizer assim, que pessoas podem fazer na vida própria, não só as grandes corporações, porque tem um comodismo muito grande aí, né? Falar, quem sou eu? Pô, se eu comer mais um bife ou dois, não vai fazer a menor diferença, entendeu? E a verdade é que faz diferença de uma maneira muito mais sutil e mais importante do que a maioria das pessoas pensa. Tô fazendo aquela paradinha rápida para lembrar você de assinar o nosso canal, assim você recebe os próximos episódios do Não Ficção e os vídeos do canal em geral. E para quem já se inscreveu, gosta do que vê, pense em mandar um apoio, mandar um valeu demais, um pix em contato, @atiliamarino.com.br. Isso faz toda a diferença pra gente. Bom, eu colocaria um outro termo aí, sem querer dizer que eu entendo da coisa, mas que é a durabilidade, sim, de uma civilização, e para mim o grande foco da nossa conversa hoje vai estar em torno disso. Ótimo. Mas também, falando de vida no universo, qual é a faixa de tempo em que essa vida aparece? Uhum. Porque, pelo pouco que eu li sobre, né, se você tem uma coisa... Eu tinha muito uma visão do universo estático. Uhum. Ok, você tem o Big Bang, o universo acontece, mas depois é meio que a mesma coisa que a gente tá aí. Levou muito tempo para eu entender que o universo evolui, no sentido de mudar, né? Do sistema solar não ser sempre esse que a gente tá vendo, dos anéis de Saturno terem pouco tempo em relação ao resto do sistema solar, dos planetas já terem trocado de posição, talvez, uma série de outras coisas que a gente pode estrinchar, mas que a Via Láctea também, né? Você vai ter estrelas surgindo numa região, depois em outra, depois em outra. Então tem uma série de outras pequenas coisas aí que tem que acontecer com um timing certo para a vida ser viável, né? Não adianta você ter um planeta que está numa zona que o planeta é habitável, que ele tem condições parecidas com a Terra, que isso, que aquilo, mas que ele está na beira de um evento cósmico ali que solta raio gama, Isso. que frita qualquer coisa que aparecer ali no meio, né? Então tem vários... Uma série de contingências Isso. que são fundamentais. Exato. E nesse sentido, que para mim é o que eu acho que pauta a nossa conversa inteira, eu vejo a astronomia muito mais próxima da biologia do que da física. No seguinte sentido, o pessoal em ciências duras gosta muito dessa arrogância do aqui não tem viés, aqui a gente... São fatos, a gente gera hipóteses, testa hipóteses e deu certo, deu errado, né? Então, vou soltar um pelletzinho de plástico no óleo e ele vai descer com uma constância X, causa um coeficiente de atrito Y, não sei o quê. Isso é imutável e isso não tem... Ok, pode ser. Mas, por exemplo, astronomia e biologia, para mim, são duas ciências que elas são muito mais histórico-reconstrutivas do que teste de hipótese. Você primeiro observa, de repente você fala, meu Deus, eu não tinha ideia que isso podia ser assim, e aí você vai fazendo hipóteses para ver se essas hipóteses descrevem o cenário que você encontrou, mas você depende do que você encontra, descobre e conhece, né? Toda a explicação em biologia de genética de populações, da evolução da vida, depende da gente encontrar fósseis, encontrar organismos diferentes, e aí você fala, o que consigo, que hipótese que explica o que eu tô vendo? E não adianta, ela vai explicar aquele caso em particular, não adianta você achar que todos os princípios vão ser tão universais que podem ser carregados para outros lugares, né? E é frequente você ter uma observação que desconstrói tudo que você fez. Então, para fazer um contraste, na física, você tem ali a gravitação do Newton e ela falha nas bordas quando você começa a ver os efeitos relativísticos, mas a gravitação do Newton continua valendo, né? Só esses casos em particular que são melhor explicados por outra coisa. Na biologia, não. Às vezes você encontra uma coisa que ela desmancha todo o resto e não tem esse volta e extrapola, né? Na astronomia também. Então me dá uma noção do como o nosso conhecimento avançou na astronomia recentemente, tanto da nossa visão da formação do universo, quanto dos planetas, dos sistemas ao redor das estrelas, para a gente entender o quão mais diverso ele pode ser do que a gente concebia e o quão única pode ser a nossa situação nesse meio. Então eu colocaria a física de volta nessa conversa aí, porque pensa, por exemplo, na revolução quântica que aconteceu, que balançou profundamente tudo que a gente conhecia sobre as propriedades da matéria e que não chega nem perto do Newton, vamos dizer assim. Então a própria física também foi verdade, totalmente ameaçada e reformulada porque nós fizemos descobertas inusitadas com instrumentos novos.
É verdade, é verdade. que forçaram a gente a repensar o que é o átomo, e com isso, tudo que existe digital no mundo aconteceu. Olha, Verdade. né? Então, então para mim, a verdade é assim. A verdade, eu não gosto dessa palavra. A história é a seguinte, eu vou falar em história um pouco, porque você estava falando de ciências históricas, que cosmologia, que na verdade é de onde eu vim, né, na minha formação como físico, a cosmologia é a história, né? Eu conto, no livro eu falo, é a história que contém todas as histórias, porque a cosmologia é a história do universo, nós todos estamos aqui nesse universo, né? Então, ela encompassa, vamos dizer, ela abraça todas essas outras narrativas, e qualquer história necessariamente é incompleta. Porque toda história depende de uma quantidade limitada de informação que a gente pode ter para contar essa história. Perfeito. Né? Isso é verdade, obviamente, na história evolucionária da vida aqui, os fósseis que você consegue reconstruir. Isso é verdade na história evolucionária do universo. A gente não vê tudo. Isso é verdade na história geofísica da Terra. A gente não sabe o que aconteceu há 4 bilhões de anos atrás na Terra, porque não tinha rocha para gravar nada, entendeu? Ficou tudo, borbulhava tudo, virava vulcão, magma, caía cometa, asteroide, era era de Hades, né? Era do inferno. Assim, pré-escrita, né? Pré-escrita, né? Bem assim, então não tinha nenhum registro, nenhuma memória. Né? Porque a história é feita das memórias que a gente pode captar do passado, né? Então isso é verdade em muitas disciplinas, né, em termos científicos. Né? E no caso da astronomia, a história de quem nós somos, a história do universo, é uma história que foi recontada várias vezes. Né? A gente começou falando sobre o Copérnico. Então, se você falasse para o Pedro Álvares Cabral, 1500, que universo que você vive? Ele ia contar, bom, o meu universo aqui é este que tem a Terra no centro, estática, e que todo mundo gira em torno, e que o pensamento do Aristóteles estava totalmente correto, e esse era o universo, as estrelas eram esse domo, né, de diamantes no céu, etc. E todo mundo fala, esse é o universo, beleza. Aí vem a Revolução Copernicana, aí muda o universo, o Sol vira o centro, né? Aí passam-se uns séculos com grandes avanços em instrumentação astronômica, de telescópios incríveis, que, aliás, é uma coisa bacana, né, que o telescópio e o microscópio foram inventados no mesmo século, né, no século XVII. O telescópio em 1609 e o microscópio em 1670, não sei quanto. Né? Então, esses dois instrumentos transformaram completamente a história da vida e a história do universo, mais uma vez. Né? Então, para mim, não existe a história, existem histórias que a gente vai contando da melhor forma que a gente pode com o decorrer do tempo. E essas histórias têm um impacto cultural gigantesco. Elas são formadoras de visão de mundo. Porque se você é uma pessoa informada, vamos dizer assim, né, que é um problema em geral, mas quando você é uma pessoa informada, você fala, essa é a cosmologia do meu tempo. E eu faço parte dessa cosmologia, dessa história de quem eu sou, né? E hoje, então, a história que a gente conta é aquela que a gente começou no começo, que o universo é gigantesco, que a Terra é só um planeta, que a vida provavelmente tem tudo quanto é lugar. E essa história, para mim, está errada, porque ela depende de um pensamento astrofísico separado do pensamento biológico. A gente precisa juntar esses dois para consertar essa história. E é isso que eu tento fazer com esse livro, entendeu? Quando você traz a vida, muda tudo, né? Porque a gente tem que falar de coisas que a gente não sabe quantificar. E a biologia, ela tem uma coisa assim que eu acho magnífica, mas que também leva as pessoas que têm um pensamento mais reducionista, mecanicista, ao desespero, que a gente não consegue modelar a evolução da vida de uma forma concreta, porque existem tantos parâmetros que são aleatórios, que você não pode começar com uma bactéria 3 bilhões de anos atrás e prever uma girafa ou um ser humano. Deixa eu pegar um evento desse tipo, da sua área, para depois fazer um paralelo com a minha. Pelo pouco que eu acompanhei de observação de exoplanetas, eu entendi que a gente está descobrindo que o nosso sistema solar é um tanto excepcional em relação a outros, e que, né, essa concepção, mesmo quando a gente está só falando do sistema solar aqui, né, da ordem dos planetas, o tamanho deles, a distância em relação ao Sol e tudo,
não necessariamente é o que se encontra ao redor do universo, né? Então a gente tem um pouco dessa... Quão excepcional é o nosso sistema solar. Ótimo. Para dar para as pessoas uma noção de... Só pensando em zona habitável e um planeta rochoso, com água, perto do Sol, assim... O quão comum é isso em outros lugares? Ótima pergunta, que bom que você perguntou isso, porque a gente acha que nós somos comuns, né? Essa ideia do copernicanismo, você sabe que ela gerou um subproduto chamado o princípio da mediocridade, que, cara, me faz chorar de noite, esse princípio, que é basicamente a ideia de que não é só comum, como a palavra medíocre entra aqui, não medíocre no sentido pejorativo, mas o medíocre no princípio totalmente comum. Essa é a média. Deve ser média. O que tem aí. E isso está totalmente errado. Então, por isso que no livro eu trago toda essa nova ciência da astrobiologia e da busca por exoplanetas, eu conto toda a história e tal, para mostrar para as pessoas que não é nada disso, né? Existe um viés, eu acho que se fala um bias, um viés, né, que os métodos que a gente usa para descobrir exoplanetas favorecem planetas com massa grande. Porque tem que ser uma coisa que perturba o suficiente para você poder ver, né? Exatamente. Perturba de várias formas, né? A estrela, principalmente, onde estão girando em torno, né? Então, existe isso. Mas, por outro lado, a gente está fazendo isso há tempo suficiente, que a gente tem estatística suficiente hoje. Então, antes de fazer essa gravação, ontem eu fui checar quantos exoplanetas foram confirmados até agora, porque muda toda hora, né? Então... Segundo ontem, tem 5.595 exoplanetas confirmados. Até o começo de março de 2024. No começo de março de 2024, tá? E existem 10 mil candidatos que ainda estão sendo analisados, que não é fácil confirmar isso. Você tem que ficar mais de uma década, às vezes, né? Para o planeta passar duas vezes na frente da estrela. E comparar métodos de observação diferentes, etc. Né? Então, mas desses 5.595, 3,5% são planetas como a Terra. 3,5%. Né? A gente mencionou. Ou seja, o que quer dizer isso em astronomia? Quer dizer que tem massa e raio parecido com a Terra. Né? Aí você fala, cara, então é o número que a gente mencionou antes. Então, 35 bilhões, mais ou menos, aqui. Mas só que, se você quer realmente uma coisa parecida com a Terra, você tem que olhar para uma estrela parecida com o Sol. E o Sol é uma minoria também. Eu vou voltar no Sistema Solar daqui a pouco. O Sol é uma minoria. Só 7% das estrelas da galáxia são do mesmo tipo do Sol. 75% são mais chamadas anãs vermelhas, que é um Júpiter grande, essencialmente, que são muito mais frias. Para você ter vida, elas têm que estar muito mais perto da estrela, porque fica mais quente, né? Tem que ter água líquida. Mas aí ferra tudo, porque tem muito mais radiação. Então o compromisso é péssimo para a vida. É a tal da caixinhos dourados o tempo todo, né? Perto, mas não tão perto, quente, mas não tão quente, radiação, mas não tanta. Aí você começa, então, peraí, 7% de 35 bilhões, né, começa a ficar, então, 2,5 bilhões, um pouquinho menos, já começa a ficar mais raro, né? Isso a gente nem começou a falar de vida ainda. Por que a gente não começou a falar de vida? Porque a gente não tem a menor ideia de como falar sobre vida. Os esforços mais modernos agora são o seguinte, que eu estou trabalhando nisso nesse momento, é que isso é uma coisa lindíssima, né? Quando um planeta passa na frente de uma estrela, ele bloqueia parte da luz da estrela. Isso chama um efeito de trânsito planetário, que a gente pode ver Mercúrio e Vênus passando na frente do Sol, olho nu. É raro, mas eu vi Vênus assim, dirigindo, estava um dia nublado. Ah, que legal! Sabe quando o dia fica nublado e você vê um disco de luz com o Sol, que é perfeito para isso, você vê um ponto preto, cara. Passando na frente do Sol, caramba, uma coisa assim. Agora você vai me fazer olhar para cima toda vez que o Sol estiver atrás de uma nuvem. Né, mas é uma coisa. Então, não tinha, porque eu não estava com óculos, estava dirigindo. Eu falei, trânsito de Vênus, uma coisa assim. Então, e aí o que acontece? O corpo do planeta bloqueia completamente a luz, por isso tem esse disco negro, né? Mas em volta você tem a atmosfera do planeta que segura parte da luz da estrela. Por que isso? Porque os elementos químicos que tem na atmosfera do planeta capturam certos comprimentos de onda, certos tipos de luz e não outros. E com isso a gente consegue deduzir a composição atmosférica desses planetas. Então... Isso é a fronteira da fronteira da fronteira do que a gente começa a conhecer, né? Isso com o James Webb, o telescópio espacial James Webb, é o que a gente está fazendo. Então eu escrevi um mês atrás um artigo
com uma ex-aluna de doutorado e uma... Aliás, essa é uma posição que eu gostaria de ter tido na minha vida. Essa moça é diretora do Instituto Carl Sagan, da Universidade de Cornell. E a gente, então, usa esses dados para poder comparar esses exoplanetas com a Terra. Com a Terra em diferentes idades. Porque a gente sabe como era a atmosfera da Terra quando era jovenzinha, quando tinha pouco oxigênio, quando chegou a 21% oxigênio. Você pode ter um exoplaneta que é uma Terra bebê. Perfeito. Né? Aí o que você vai achar lá? Se tiver alguma vida, vai ter uma assinatura biológica muito diferente da de hoje. Né? Então, isso. Então a gente está fazendo isso agora. E o intuito dessa pesquisa é falar, ok, qual fração desses planetas, já está ficando menor, né? Tem bioassinatura que pode levar a gente a concluir que existe atividade biológica no planeta. E eu entendo que tem outras condições aí ao redor. Tipo, não só onde tem uma terra, ou algo parecido com a Terra, mas também onde tem um gigante lá perto que desvia. Você falou uma coisa fundamental agora. Esse é o ponto. Não é só a Terra que tem as condições certas. A construção do nosso sistema solar, como você mencionou, é rara. Por quê? Você falou, e o sistema solar? Em geral, a maioria absoluta dos sistemas estelares, né, que a gente descobriu até agora, tem planetas feitos Júpiter e Netuno muito perto das estrelas. Para dentro? Para dentro. E ou não tem planeta rochoso, muito mais raro, ou se tem, são o que a gente chama de superterras, que são maiores do que a Terra, né? Então, o sistema solar que a gente tem, que tem os 4 planetas rochosos, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, no interior, e os planetas gasosos, pesados, grandes, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, fora, não é uma coisa muito comum. Desculpa, eu já li isso como o dado, assim. Eu lembro de alguns livros de astronomia pré-2010, 2005, falavam, bom, naturalmente ao redor de uma estrela você vai ter os planetas rochosos mais densos e os planetas gasosos para fora. Eu sou velho o suficiente que num dos meus livros, acho que talvez no Criação Imperfeita, 2010, ou uma coisa assim, ou talvez até antes disso, eu tenha escrito coisas parecidas, porque sabe por quê? Faz sentido. Faz. Porque o calor da estrela vai evaporar os gases. Então sobra o quê? Sobra pedra. É normal, né? Então não pode ter, mas aparentemente não é assim. Então, e o papel para a história da vida desses grandes gigantes lá fora é fundamental, porque eles são... Tudo que vem de fora para dentro, os cometas e tal, são absorvidos, não todos, mas a maioria são absorvidos por eles. Júpiter, acho que foi em 1994, teve uma colisão com um cometa, o Schumacher-Levy 9, sei lá, que foi super bem documentada. Se aquele negócio tivesse passado daquela barreira ali de Júpiter e tivesse entrado dentro do sistema solar e colidido com a Terra, era igual ao que aconteceu com os dinossauros. Tranquilamente, né? Tranquilamente. Então, no nosso tempo de vida, com a pouca astronomia que a gente tem, capaz de ver esses planetas com esse nível de detalhes, a gente já flagrou o impacto do nível dos dinossauros, ou pior, em Júpiter. Em Júpiter. E fez assim ondas, cara, perto assim, você vê a atmosfera de Júpiter, você vê aquelas ondas se propagando, e porque Júpiter não tem uma superfície sólida, só lá embaixo, né, é uma grande nuvem, né, vamos dizer assim. E então com isso, e isso é só o sistema solar, aí tem outras, a Lua. A nossa Lua, cara, ela é muito grande comparada com luas de outros planetas, e é única, tem só uma. E o nosso planeta gira com uma inclinação de 23,5 graus em torno do seu eixo, e é por isso que a gente tem as estações do ano, que são fundamentais para a preservação climática, né, um certo equilíbrio da Terra. E quem segura essa inclinação é a Lua, é a gravidade da Lua. Se não tivesse a Lua, esse eixo ia ficar fazendo assim. Por exemplo, Urano, ele gira quase 90 graus com relação ao Sol. Olha só, então ele é um peão que deitou e continua girando. Muito louco isso, né? A Terra é um peão que está fazendo assim, né? Quer dizer, é tortinha o suficiente, não muito nem pouco. Mais um balanço aí, né? Posso pôr um aí que eu descobri recentemente, que é para você ter uma formação de uma reação química capaz de gerar a vida, se você tiver os ingredientes básicos, a gente passa por isso também, por essa conversa, do que é ter os ingredientes básicos, mas você precisa ter um sistema que concentra e dilui reagentes para poder disponibilizar. Isso é a maré.
Eu escrevi um artigo sobre isso. Então, a gente escreveu um artigo sobre geração das primeiras células, protocélulas, e a gente usou exatamente esse efeito das marés. Foi estudando quiralidade, que você mencionou no início da conversa, né? Quiralidade, obrigado. Né? Que a maré é fantástica, porque quando a maré vem, ela traz um monte de nutrientes, e quando ela vai, muitos deles ficam, né? E ficam os aminoácidos, ficam os sais e tal, naquele barrozinho ali, com pocinha d'água, isso daí. E aí que vai concentrando, né? Agora, para ter maré, tem que ter lua, né? E, aliás, só um dado interessante aqui, como a lua surgiu da Terra, você sabia, não sei se você sabia disso, a teoria nossa, nova, moderna, de como a lua surgiu é que a Terra tinha acabado de se formar 4 bilhões e meio de anos atrás, veio um planeta mais ou menos do tamanho de Marte, se chocou meio de raspão com a Terra. Que na minha cabeça é o impacto que deu a entortadinha pra gente, não sei se Pode ser, a inclinação do eixo, pode ser. E um monte de matéria voou, fez um anel em torno da Terra e eventualmente aquele anel se agregou na Lua, né? Então a Lua no início era muito pertinho da gente. Então as marés eram mais de 100 metros. Imagina isso, cara. E era tão violento que a Terra, ela pulsava, cara, porque ela não era tão sólida ainda, né? Ela tava meio... Eu descobri esses dias que ela ainda pulsa no sentido de que você consegue ver as árvores enchendo de água na maré alta. Olha que coisa linda. Você pega uma sequoia e mede lá em cima a quantidade de água que tem dentro da planta e você vê a maré trazendo aquilo e levando embora. Então isso daí tem uma correlação com a maré. É muito legal. Muito lindo, né? Então é isso. Então o nosso planeta... esqueci 2 coisas fundamentais. Cara, o campo magnético da Terra... Sim. A Terra tem campo magnético que gera um escudo, literalmente um escudo contra a radiação, principalmente radiação solar, que se a gente não tivesse esse campo magnético, a gente ia ser esterilizado na superfície, feito Marte. Marte não tem. Marte também não tem atmosfera praticamente. É ralinha, tem, mas é ralinha, né? Vai tudo, ioniza tudo e vai tudo embora, né? Isso, e não segura água, né? Então, tudo isso, cara, é uma receita profundamente complexa, né? Cheia de detalhes, sutilezas. E aí eu acho que bate muito a astronomia com a biologia, no sentido de que você tem o Three Body Problem, né? A enésima potência, né? Que você tem a interação de fatores que eles são previsíveis em si, mas a interação deles é caótica e vai gerar uma complexidade que é um sistema que é dinâmico, ele evolui, ele muda, ele não repete a mesma coisa, ele vai para direções imprevistas e você só ganha uma noção disso quando você compara quantos outros aconteceram e o caminho foi um tiquinho diferente para cada um, né? Isso, e mais importante, e essa é a história da trajetória da vida nesse planeta. Muda um pedacinho dessa história, muda todo o resto da história, inclusive a nossa existência. Eu consigo colocar várias situações assim que são únicas, no sentido de só acontecer uma vez na Terra, até onde a gente sabe, que o que para mim é um grandíssimo indicativo de que elas são raríssimas. Por exemplo, a união daquela bactéria há 3 e tantos bilhões de anos atrás com uma outra semibactéria, que é a arqueia, que tinha uma maneira diferente de organizar o DNA e tinha uma maneira diferente de produzir energia. E essas duas se combinando há 1 bilhão e poucos de anos atrás e dando origem a uma célula que tem o metabolismo da bactéria, que é a nossa mitocôndria, e a organização de DNA da arqueia, é um evento que levou 3 bilhões de anos para acontecer no planeta. Ele não é um evento provável. E depois que ele aconteceu é que a gente pode ter uma vida complexa, com inteligência, ou o que você quiser, mas que usa esse metabolismo de energia completamente diferente que veio depois. Assim, é um evento único também. Brutalmente raro e improvável para levar 3 bilhões de anos para acontecer por aqui. Né? Então, assim, é uma combinaçãozinha de 2 ali que estavam juntos, que se fosse diferente a gente não teria vida complexa. A gente estava na monotonia. E você sabe que quem propôs essa teoria da endossimbiose foi a mulher do Carl Sagan, né? A Lynn Margulis. Exato. A primeira mulher do Carl Sagan, né? Casalzinho danado esse. Muito, né? Muito. E então, por que a gente está falando disso tudo? Porque a gente está usando aqui esses argumentos para mostrar como a Terra é um planeta raro, não comum, moçada, raro, exatamente o oposto
da teoria copernicana, do princípio da mediocridade. Então, o meu argumento no livro é que não tem como a gente quantificar a probabilidade de vida fora da Terra, dado tudo isso que a gente falou aqui. A gente fez uma coisa bem legal juntos, a gente construiu o argumento para a raridade do nosso planeta. E por causa disso, a história de quem nós somos, a nossa cosmologia tem que mudar de novo. Sim. E essa que é a proposta, né, que eu estou fazendo no livro. Como que a gente, então, reconta a história de quem nós somos, dado que tudo indica que a vida é extremamente rara no universo, e que não só a vida é rara, mas a vida inteligente provavelmente mais rara ainda, e que esse planeta é o lugar onde isso está acontecendo, né? E nós, que supostamente somos a inteligência mais avançada desse planeta, somos os que estamos destruindo a nossa casa. Então essa inconsistência moral e estratégica tem que acabar, né? E é esse que é, vamos dizer assim, e não adianta ficar assustando. Eu não sei o que você... Eu sei que você teve um papel muito importante durante a pandemia aqui, questão de vacinas e tal. Infelizmente. Eu sei que foi duro para você a beça. Não, infelizmente no sentido... Também, mas nem põe na conta, né? Infelizmente no sentido de ter sido necessário. De ter sido necessário, né? Era uma coisa que deveria ser óbvia, né? Vamos dizer assim, né? Mas o ponto agora é, ok, se você compra essa minha história, e obviamente no livro eu conto isso com muito mais detalhes do que aqui na nossa conversa, como que a gente pode mudar essa narrativa? Tô fazendo aquela paradinha rápida para lembrar você de assinar o nosso canal, assim você recebe os próximos episódios do Não Ficção e os vídeos do canal em geral. E para quem já se inscreveu, gosta do que vê, pense em mandar um apoio, mandar um valeu demais, um pix em contato, @atiliamarino.com.br. Isso faz toda a diferença pra gente. Para entrar nesse ponto, eu acho que para quem olha para essa raridade das nossas condições, tanto olhando pelo aspecto físico, astronômico, biológico, químico até, porque se você fosse falar, né, das condições de interação entre os átomos, um pouco mais de interação, as coisas seriam, a gente não ia ter reações químicas tão fáceis, um pouco menos, e por aí vai. Eu, em particular, acho que, não sei se a gente vai tocar mais nesse ponto, então eu já vou deixar essa opinião por aqui, eu acho que a matéria orgânica é extremamente abundante no universo. Eu acho que vida simples, no sentido de reações químicas cíclicas que mudam com a evolução, deve ser uma coisa bastante comum até, dado que tem tanta matéria orgânica por aí. Mas as chances desse tipo de ciclo trazer isso aqui que a gente tem é muito pequena, em especial por um período, com tranquilidade, sem ter raio cósmico, isso e aquilo, para a coisa poder acontecer. Mas depois de ver isso tudo, e pensando nisso, eu acho que as pessoas tem algumas posturas aí. Uma muito comum que eu vejo é, bom, então foi Deus que fez isso aqui. Porque ele alinhou tudo, colocou tudo certinho pra gente poder estar aqui. O que nem me diz respeito se as pessoas podem concluir isso ou não. Independente dessa conclusão, uma outra que eu tiro é, bom, é claro que só aqui que a gente consegue extrapolar e pensar que as coisas foram assim. Em todos os outros trilhões de planetas que não aconteceram o que aconteceu com a Terra, não tem ninguém que pode olhar e falar, nossa, olha que bonito, tava tudo perfeito aqui pra gente, né? Eu posso olhar pros meus pais e falar, nossa, que bom que eles me tiveram, mas um dia diferente que eles tivessem me concebido não seria eu, seria um outro espermatozoide, outra história. Exatamente. E eu acho que essa é uma postura comum, do tipo, então isso foi feito pra gente aqui. Independente se isso foi por Deus ou o que as pessoas tiram disso, eu queria usar o seu livro pra gente trazer isso pro outro lado, que é, ok, independente de por que isso aconteceu aqui, vamos parar de tratar isso como foi feito para usufruirmos e desfrutarmos, e vamos entender que a gente está lidando com uma coisa tão rara e tão preciosa que a gente tinha que tratar disso com muito mais cuidado, né? Boa. Porque nos meus livros, não só esse, eu tento desmontar essa ideia, né? Essa ideia de que Deus fez, né, o chamado Deus das lacunas, né, em teologia, que é uma ideia que eu tive uma vez, eu tive uma conversa com um cardeal do Vaticano ao vivo, cara. E o cara, ele faz o mesmo papel, ele seria hoje o inquisidor máximo do Vaticano. Ele é o representante cultural do Vaticano, né? O cara que preserva a cultura.
E os caras que organizaram a conversa falaram, olha, você pode provocar, ele é um cara muito aberto. E o cara realmente era aberto. Primeiro, coisa que ele falou direto. Só de terem combinado com você a conversa, né? Primeiro, né? E ele é totalmente a favor da teoria da evolução, né? E a gente falou sobre a questão do Deus das lacunas. Ele falou, que é uma coisa que o Frei Beto também já tinha me falado antes, e falou que esse negócio de colocar Deus na nossa ignorância, o fato que a gente não sabe alguma coisa e aí a gente põe Deus ali para resolver o problema, é uma péssima estratégia para quem tem fé. Por quê? Porque a estratégia, basicamente, eventualmente você pode aprender mais sobre o mundo, e isso aconteceu nos últimos 300 anos, né? E Deus ali, coitado, fica espremido numa lacuna cada vez menor, né? Que é uma coisa meio indigna, né? Do Deus, né? Então, é melhor trazer Deus no teu coração do que como explanador de coisas que a gente não compreende do mundo, né? O papel de Deus não é muito esse mais, né? Teologicamente, já não é desde 1700, mais ou menos, né? Então... E depois não ajuda a gente a entender nada. Você fala, foi Deus que fez. E daí? E aí? Que ótimo. Então não preciso mais... Isso gera que extrapolação para a gente dar o próximo passo, né? Se a gente tivesse aceito essa explicação, a gente tinha parado em Newton. Porque ele também falou, Deus fez isso, Deus fez ele. Tudo que ele não entendeu, ele colocava no Deus também. E olha como a gente fez muito mais depois, né? Então, eu acho assim, extremamente anti-curiosidade humana, né? E o que não tem nada a ver com você ter fé ou não em Deus. Isso é outra conversa. Sem falar dos valores aí. É totalmente diferente. Né? O Galileu falava uma coisa incrível. Ele falou que a Bíblia, ela não ensina... A Bíblia ensina como nós vamos aos céus e não como os céus vão. Entendeu? São propósitos diferentes, né? Então, a questão de Deus. A outra questão é o excepcionalismo humano. A ideia de que nós merecemos ou temos direito a essa hierarquia de poder com relação ao nosso planeta, que é totalmente absurda, porque nós não temos hierarquia nenhuma, nós somos completamente dependentes dos ciclos naturais, né? É claro, a gente pode construir um ar-condicionado quando está calor e fazer um foguinho quando tá frio, a gente constrói tecnologias, mas a gente não pode confundir essa nossa capacidade de construção de tecnologias que realmente criam subdomínios que a gente pode ter do mundo natural, começando com o movimento agrário. A gente começou assim, né? 10 mil anos atrás, ali que a história começou. Falou, e olha só, eu não preciso só ir pegar fruta na árvore, eu posso plantar e vou dar mais comida para muito mais gente, eu estou começando a controlar o mundo natural. É ali que começa, né? E essa história foi indo até a gente achar que a gente realmente faz isso. E a gente não aprende, porque vem uma enchente, vem uma erupção vulcânica, vem um terremoto, vem um tsunami, vem uma pandemia, e a gente sofre pra caramba, a gente é destruído, e a gente ainda se acha no direito, apesar disso tudo, de achar que a gente tem controle sobre uma coisa que a gente não tem o menor controle sobre. Eu não vou parar de emitir carbono, eu vou capturar o carbono da atmosfera, espalhar enxofre para devolver um pouco da luz do sol para fora, e com isso a gente pode seguir com o programa atual de uso de recursos. Esse é o ponto cego da ciência. É achar que a gente consegue resolver todos os nossos problemas, que nós mesmos causamos, né? Nós que causamos tudo isso, usando a tecnologia que é a causa dos nossos problemas. Mas eu vou dizer que aí eu não acho que a maioria, eu não acho que todos pensam isso, mesmo quem conta com a ciência. Vou te dizer o que bom. Não tô falando no mau sentido. Tô falando no mau sentido. Então é pior ainda. Eu vou puxar aqui um exemplo para explicar o que eu quero dizer. Vou ler para vocês o título da matéria, que me faz pensar isso, e o que eu quero dizer para puxar essa discussão. O título da matéria é Jeff Bezos e o relógio que vai durar mais do que a civilização. Então, Bezos, mais um do hall de bilionários com muita grana, que estão podendo financiar agora projetos privados, particulares, do que é interessante. Então, né, vamos levar as pessoas para Marte, colocar foguetes, e entre outros projetos desse, o Bezos, que é, para quem não conhece, é o dono da Amazon, segundo ou terceiro, enquanto a gente grava aqui, primeiro mais rico da humanidade, depois de um divórcio em que ele deu 80 bilhões de dólares para a ex-mulher. Então, eu também dei esse dinheiro todo para minha ex. E entre os projetos que ele financia, ele está financiando um relógio construído dentro de uma montanha
com um mecanismo desenhado de maneira que ele vai durar mais do que a humanidade. Então, se ele bancou isso, ele acredita que a humanidade dura um certo tempo. Se o relógio vai durar mais do que a humanidade. O relógio é desenhado para durar mais de 10 mil anos. Então, o sujeito mais rico do mundo hoje deu um prazo para quanto a humanidade dura. 10 mil anos no máximo. Esse relógio deve durar mais do que isso. Tem N falhas de construção no relógio, N problemas que podem fazer com que ele pare muito antes. E até hoje o melhor mecanismo que a gente conhece para alguma coisa durar é o cultural. São pessoas passando conhecimento para pessoas. Tem aborígenes na Austrália que falam de derramamento de vulcão que aconteceu há 40 mil anos atrás. E tem ferramenta deles soterrada pela lava. Então, eles de fato estão conversando sobre uma coisa que aconteceu. Uau, fantástico. Mecanismo cultural. Não é alguém pegando bilhões... A memória das narrativas que a gente mencionou antes. Exato, memória das narrativas. Não é alguém falando, não, por força bruta e grana, eu vou enfiar um concreto aqui que vai durar esse tempo todo. No meio de uma montanha. No meio de uma montanha. Mas é um cara que, assim, eu acredito que aplica a ciência em grande parte do que ele faz. Que acredita em algoritmos, que acredita em computação, que acredita em inteligência artificial, que colhe frutos científicos em grande parte do que ele faz. Ele tem uma empresa de foguetes, que depende, né, de ciência pura. Então é uma pessoa que aceita como a ciência funciona. E que pode, por exemplo, aceitar soluções técnicas para salvar a humanidade, como tirar carbono da atmosfera, fazer outras coisas e poder seguir. Mas lá no fundinho, ele está apostando com o relógio dele que a humanidade não deve durar 10 mil anos. Acho que mesmo aceitando a ciência, e mesmo aceitando que talvez a gente tenha soluções científicas que vão corrigir os problemas atuais, eu acho que lá no fundo, ele sabe que esse caminho é insustentável. Você sabe o que está me vindo à cabeça quando você fala isso? Por favor. As pirâmides do Egito. Porque se você parar para pensar, né, as pirâmides do Egito estão aí há mais ou menos mais de 5 mil anos, algumas delas, né? Então, é metade desse tempo aí, e elas representam uma espécie de apogeu da inventividade humana naquela época. Então, esse cara, Jeff Bezos, está, de uma certa maneira, usando a marcação do tempo para construir uma catedral da nossa tecnologia nesse milênio que a gente está vivendo agora. Essa seria, vamos dizer, a pirâmide do futuro, né? Então, será que, sei lá, quem que vai olhar para essa pirâmide, né? Vamos dizer assim. Então, porque eu não entendi exatamente qual é o propósito dessa ideia dele. Qual é o ponto? Fora o que eu mencionei aí. Acho que mais eu posso, mas... Sabe uma outra coisa interessante? Ver uma outra ligação. As pirâmides eram um portal para a imortalidade dos faraós. Né? Era uma coisa que tentava transcender o tempo. E os Bezos aí está construindo um relógio dentro de uma montanha que também está transcendendo o tempo de existência da nossa civilização. Mas é uma civilização sobre a qual ele tem uma influência enorme, né? Que poderia mudar a história um pouco, né? Se ele está tão preocupado com o fim, ele podia começar... Aliás, ele doou, ele parece que tem... Ele é um dos poucos aí desses caras que fez uma doação para a questão do aquecimento global. Né? Então, quer dizer, ele está interessado nessa história aí. Né? Eu queria usar o gancho dele e de outros bilionários para trazer o que eu acho que é o novo papel da ciência, e você tem isso bastante no seu livro, de dar essa rota de escape que deixa a gente continuar pensando que tudo bem acabar. Né? A gente, de repente, Sim. seja via a inteligência artificial, a gente vai ter cérebros mais rápidos que os humanos, vamos transcender o nosso corpo físico, vamos projetar nossa mente para as máquinas, mandar as máquinas para o espaço, e a humanidade vai viver como na nuvem, né? O transhumanismo. Ou vamos fazer foguetes, colonizar Marte, conquistar o nosso espaço em Marte e fazer isso lá. Isso tudo me soa como um escapismo da situação aqui, que dá essa portinha que te deixa pensar que, ó, tudo bem, você tá vendo esse monte de coisa errada acontecendo, e a água batendo na porta, e isso aqui e aquilo ali, mas ali vai estar o seu escape. Que na pandemia foi, mas só morre quem tem pré-condições, só morre quem é obeso, só isso, aquilo. Você que é saudável, atlético, não vai morrer. Você que pode entrar no foguete e ir pra Marte, não precisa diminuir o seu impacto aqui agora. É só garantir o seu lugar lá. Não tem essa... Claro que tem. Sabe por quê? Porque o texto mais fundamental da civilização ocidental é a Bíblia. E como que termina a Bíblia?
com a ressurreição, com a vida eterna para os justos. Então, essa ideia do transhumanismo que você levantou é a ressurreição dos nerds, né? A ideia de que você eventualmente vai criar tecnologias em que a carne finalmente se torna desnecessária, que você é só informação. E se você olhar para a história da ciência, você vai ver que em determinados momentos, em momentos diferentes da história da ciência, você tem histórias de transcendência da morte que são apropriadas à ciência de ponta da época. Frankenstein, o melhor exemplo, né? Frankenstein usava ciência de ponta da época, que é a eletricidade, transmissão de impulso elétrico pelos nervos, né? Que é a coisa do Galvani, do Volta e tal, e falava que, tá vendo? A gente vai conquistar a morte usando a eletricidade, né? Então a Mary Shelley foi lá e falou, não, cuidado, porque existem certos tipos de ciência que a gente não tem direito a usar porque vai levar a mais problemas do que soluções. O subtítulo do livro Frankenstein é Frankenstein ou o Prometeu moderno. O cara que roubou o fogo dos deuses, se castigou. Então a ideia de que certos tipos de conhecimento a gente não tem a dimensão moral apropriada para poder implementar, porque a gente só vai fazer porcaria, vamos dizer assim, né? E eu acho que essa ideia aí do Bezos é mais ou menos ligada com essa história que a gente vem contando há um tempão, entendeu? De que, quem sabe, se a gente não transcender o tempo, essa é a apropriação dele. As nossas tecnologias, que são a nossa construção, vão transcender o tempo. É. E aí me veio uma outra ideia maluca na cabeça também, né? Que tinha esse teólogo inglês de 1820, acho que o nome dele era William Gibson, eu não tenho certeza do sobrenome, acho que era isso, que tem uma história da parábola do relógio, não sei se você conhece. Por favor. Basicamente é o seguinte, se você está caminhando num campo, sim, né, e nunca viu nenhuma tecnologia e você encontra um relógio, né, e você olha para aquele negócio, você fala, o que é isso? Né? Daí você começa a brincar com aquele negócio e eventualmente você descobre que ele tem um propósito e que ele serve a um propósito, a uma inteligência que criou esse relógio. Ele é complexo demais para ter surgido por acaso. Exatamente. Né? Que tem a ver com criacionismo. Muita gente usou essa história durante o criacionismo, né? Que é a tua casa e tal. Né? Então, de uma certa forma... E o Gibson vai falar que sim, que a criação de Deus ela transcende a nossa compreensão e que nós somos parte desse relógio divino. Né? Vamos dizer assim, é Deus como é que se diz? O construtor de relógios, né? E o Bezos está querendo ser Deus, cara. Ele está querendo construir um relógio que vai além da existência humana. Então, para quando alguém, uma inteligência extraterrestre, quem sabe daqui a... Quando você falou que o relógio vai durar? 10 mil anos? 10 mil anos. Não é suficiente. Se fosse 1 milhão de anos, aí eles vão encontrar o tal do relógio e falar, cara, alguém construiu isso. Mas sabe, se Deus estivesse fazendo alguma coisa, contando com o fim do mundo tão cedo assim, eu ia falar... Que ruim, hein? Pois é. A gente está trabalhando mesmo para isso. Eu me pergunto quanto a ciência hoje, e aí a ciência no sentido de exploração espacial, inteligência artificial, computação e outras coisas, não serve ainda que involuntariamente de escapismo. De falar, não, ó, pode dar tudo errado aqui, mas a gente entra num foguete e vai para outro lugar. Não precisa mudar a sua vida hoje aqui. A gente dá para ir para depois. O ser humano vai se melhorar geneticamente e vai aprender, vai criar uma nova raça de humanos que vai conseguir viver num planeta mais quente. Nós vamos engenheirar a natureza mais ainda e tudo que a gente precisa comer vai continuar existindo aqui. Double down na aposta, né? Falar, não, vamos... Se a gente fez isso até aqui e gerou problema, se a gente fizer mais disso, a gente supera os problemas que criamos. E esse é o grande problema. Né? Essa história é a história de que basicamente o que você está argumentando é que a gente está substituindo a ciência, Deus pela ciência, né? E nesse mesmo sentido de pode acabar o terreno mundano, não tem problema esgotar esse jardim do Éden que nos foi colocado aqui, que para onde a gente vai, isso não vai fazer falta. E esse para mim é o grande absurdo da nossa época. Né? E se tem um propósito desse livro é vamos parar com isso e vamos entender que não vai ser assim, que isso daí são literalmente contos de fada no momento. Entendeu? Transhumanismo,
Colonizar Marte, cara, é uma coisa absolutamente estúpida e certamente nos próximos 300 anos de tecnologia não faz muito sentido. Os nossos problemas são imediatos, são problemas para daqui a 10 anos, são problemas que estão acontecendo agora, entendeu? É exatamente o que eu vejo com a inteligência artificial. Não tem problema esse algoritmo dando financiamento para essas pessoas, sim, essas não, ou só aceitando currículo de pessoas brancas com o sobrenome Smith. Mas o problema da inteligência artificial é quando ela te escravizar daqui a 20 anos e extinguir a humanidade. Então não olha para isso agora, olha para lá. E é óbvio que o que as pessoas esquecem, não deveriam, é que a inteligência artificial ela é criada por algoritmos de redes neurais que são treinadas por nós, seres humanos, e que, portanto, representam um espelho da humanidade. E se esse espelho é o homem branco eurocêntrico, é óbvio que a gente vai repetir o mesmo tipo de medo de colonialismo que o eurocêntrico desenvolveu na Terra, né? Só para completar isso, os europeus se espalharam pelo planeta, né, colonizando as Américas, a África, a Ásia, etc. Então agora a invenção eurocêntrica, que é a inteligência artificial, vai fazer a mesma coisa com a gente, né? Então a ideia do colonialismo se repetindo. Mas eu quero justamente trazer para o colonialismo. Desculpa fugir tanto, mas isso tudo faz parte da história. É parte da história. Para trazer para o colonialismo brasileiro, por exemplo, as únicas pessoas que eu vejo discutirem uma visão de mundo do que o Brasil pode ser, do que é uma solução para o país, de quais são os problemas concretos que a gente tem, são pessoas de minorias. São negros, são mulheres, são indígenas. O que eu ouço mais de quem é descendente dos europeus colonizadores, nós dois aqui também, não estou querendo dizer que... Se bem que eu sou descendência ucraniana, então os ucranianos coitados. Pela aparência com que a gente é julgado aqui no Brasil, não quero dizer que a gente necessariamente participou disso, mas... homem é branco, né? A raça branca. Isso, entre homens brancos, vamos colocar dessa forma, é o escapismo do aeroporto e a saída. Quem tem que ficar e arrumar a casa tá falando, não, olha, isso aqui é um problema, isso aqui a gente tem que resolver, se não mudar isso, não tem solução, enquanto quem tá na situação mais privilegiada, que colhe o fruto do problema que tem hoje, muitas vezes tá discutindo, não, mas pega um avião, vamos embora do país, se desfaz de tudo, isso aqui não tem solução. Para mim, ressoa muito com esse aspecto da ciência, sabe, de quem indígenas, falando, olha, eu preciso ter como cultivar aqui, eu preciso que essa terra dure 5, 10, 30 mil anos para as próximas gerações, enquanto a mentalidade de quem vai garimpar ali vou tirar o máximo que eu puder agora, o mais rápido possível, e vou embora daqui para outro canto depois. Então, quem tem essa possibilidade do escape, ou a ilusão dessa possibilidade, está muito mais interessado em colher e fugir do que resolver de fato ali, e levar um estilo de vida, ou ter mudanças de comportamento que tornam esse ambiente mais sustentável, ao invés de cata o que você pode e corre quanto antes, sabe? Então, porque nessa conversa sua que você contou, que é absolutamente essencial, tão bom que a gente está alinhado assim, muito legal isso, é que essa história que as pessoas se contam de que você pode destruir esse negócio aqui e depois ir para um outro, é totalmente furada. Não existe outro, existe o planeta, entendeu? E esse tipo de nova versão, porque a gente sabe disso agora, talvez há 150 anos, fala, não interessa, vou poluir esse riozinho aqui, não faz diferença. Agora a gente entende, usando o pensamento sistêmico, que você não pode separar você do resto do mundo. A gente não está acima da natureza, entendeu? A gente faz parte desses processos naturais. Então essa ilusão de que a gente pode fazer essa confusão, essa destruição, essa coisa meio que um parasita, né, que você consome até destruir, né, e vai embora, né? Essa história, ela não vai levar ninguém, ela só vai levar a mais destruição. Então, por quê? Porque o que está faltando nessas pessoas é entender que você não pode escapar do mundo, cara. Você está no mundo. Entendeu? Você é o mundo. E se pudesse escapar, a gente está descobrindo que não tem muito para onde escapar, não. Que né? No sentido de que o Éden, que é isso aqui, é muito específico. E frágil. Muito mais frágil do que a gente imagina. Eu 2 semanas atrás eu fui para a Antártica, nunca tinha ido, cara, que é um lugar assim, absolutamente espetacular, porque ele é o menos tocado de todos os lugares do planeta, né?
E você vê, cara, a elegância, a simplicidade, ao mesmo tempo complexidade, de como todos esses elos da vida se entrelaçam com o meio ambiente. Então, com o fitoplâncton e o krill, que é o camarãozinho que come o fitoplâncton, e aí todo mundo come o krill, né, as baleias, os pinguins, etc., e a circulação climática, né, a mudança sutil, mas tem verão lá, né? E é muito lindo perceber isso, né? Mas, por outro lado, e é lindo por quê? Porque tem pouca gente. Né? Mas como a Antártica não tem legislação, não tem o país, né? Você não invade a Antártica, né? Você vai lá, não tem controle. Então, o que acontece? Você já sabe a resposta, né? Pesca ilícita, né? Começam a pegar mais baleia do que deveriam. E pô, a gente ficou a 2 metros de distância das baleias, assim, 3, assim, baleias jubarte ali na nossa frente. Cara, elas podiam ter destruído o nosso bote, mas elas olharam pra gente e falaram, pô, tudo bem, vocês estão bem, eu não vou fazer nada com vocês. Com uma elegância, assim, entendeu? Tipo, vocês não são uma ameaça, né? E eu acho que o que falta na gente é essa empatia e generosidade com relação às outras formas de vida no planeta. E aí que eu volto um pouquinho pro Sagan, que eu acho que ele fez um papel fantástico, fenomenal de divulgação, né, de explicar a astronomia, mas ele me parece hoje defasado no sentido de que é outra abordagem que a gente precisa ter. Sempre que eu penso nele, eu penso no Pálido Ponto Azul e aquela foto da Terra e a Voyager, né, se distanciando, e aquela foto de tipo, a gente é esse pontinho nesse universo inteiro, mas não dá pra achar que por ser esse pontinho nesse universo inteiro, esse pontinho é desprezível, né? Não que ele falasse isso, mas enfim, né? É mais uma questão de inverter isso hoje e pensar, esse pontinho é o que a gente tem, e a gente tem que cuidar disso aqui, porque por mais que a gente explore esse universo inteiro, é isso, é uma situação rara, única, totalmente dependente das condições que aconteceram aqui, imprevisível no sentido de onde veio, mas com um futuro próximo bem previsível se a gente continuar agindo assim, né? A gente explora e estuda o universo inteiro para entender que esse é o nosso lugar, essa é a nossa casa, entendeu? E que sem ela, nada do que a gente faz é possível. Por isso que a dedicatória do meu livro é uma coisa assim, mais ou menos, né? Eu dedico o livro ao planeta Terra por nos permitir contar a nossa história. Essa é a dedicatória do livro. Porque as pessoas esquecem isso. E o nosso papel é, vamos balançar as pessoas, sacudir elas, falar, acorda, cara, por aquela câmera ali, acorda, cara, porque sem esse planeta você não existe, entendeu? E se esse planeta mudar muito, nem precisa ser tanto, nem precisa mudar muito, não, um pouquinho, ferrou para todo mundo, não interessa se você é o Bezos vai se esconder onde? Numa caverna lá em Idaho, no norte dos Estados Unidos, quanto tempo que isso vai durar? Menos do que 10 mil anos, com certeza, né? Então essa arrogância do ser humano de achar que a gente pode controlar os ciclos naturais, o mundo, resolver nossos problemas inventando mais máquinas, é uma ficção que, se a gente não corrigir esse curso, vai nos levar à nossa própria destruição. Sim, né? sim. E a gente está nessa divisória de águas. Isso não tem nada a ver, obviamente que eu não sou anti-ciência, eu passei a minha vida inteira fazendo e me dedicando a isso, mas o que a gente não pode esquecer é que a ciência também é cooptada pelo poder. Uhum. A ciência serve o dinheiro. As pesquisas que são financiadas, tanto pelo governo americano quanto por todos os outros governos, tem ligação direta com os interesses do Estado. Elas cumprem uma agenda, que seja a agenda de gerar mais conhecimento, mas, né? Tem as fundamentais, né? Os caras no início do século XX que estavam estudando o átomo, eles jamais estavam fazendo porque estavam totalmente curiosidade humana ali, nunca podiam imaginar que iam mudar o mundo inteiro, né? Ciência básica. Mas a maior parte do financiamento científico não vai para esse lugar, vai para a apropriação da ciência em defesa. Sim, mesmo o conhecimento desse pessoal todo, quando entra a era da bomba atômica, ele é todo convergido para uma finalidade bem direta. Né? Por isso que o Oppenheimer ganhou 7 Oscars, né? Porque é um filme que conta a história, que é a verdadeira história da relação entre a ciência e o poder, né? A maravilhosa criatividade humana, que ao mesmo tempo serve um lado luz e um lado sombra. Né? E que os cientistas que criaram aquele conhecimento não têm o menor controle sobre como esse conhecimento vai ser usado no mundo.
Tô fazendo aquela paradinha rápida para lembrar você de assinar o nosso canal, assim você recebe os próximos episódios do Não Ficção e os vídeos do canal em geral. E para quem já se inscreveu, gosta do que vê, pense em mandar um apoio, mandar um valeu demais, um pix em contato, @atiliamarino.com.br. Isso faz toda a diferença pra gente. E aí que eu acho muito irônico o caminho circular que a gente tem que fazer para voltar para onde começou. No sentido de que, se a gente pega a narrativa histórica, que você abriu falando dela, de, a gente se entendia como parte da Mãe Terra, aí Copérnico vem e fala, não é, o universo todo não está aqui, na verdade é um planeta ali, e a gente vai decompondo. Parece que a gente estava construindo mais conhecimento e abandonando uma visão simplista do universo. Mas de repente você começa a descobrir que a sua visão é muito simplista e que ela implica, no fim das contas, numa coisa muito mais integrada, né? De biológicas eu vejo isso com a agricultura. O pessoal falando, não, caçador-coletor, a grande transição de caçador-coletor é a domesticação das plantas para a agricultura. Mas não é qualquer agricultura. É a monocultura com tecnologia. Então, quando você pega uma coisa como os indígenas que já viviam aqui no Brasil tinham, que é a floresta manejada, árvores domesticadas muito espalhadas, terra negra, essas coisas todas, isso aí é o básico. Isso daí é o cara que não transitou bem de caçador-coletor para agrícola. Quem transitou mesmo, o seu avanço civilizatório, é você cultivar. Aí é você cultivar uma planta, é uma variedade dessa planta, é uma variedade geneticamente modificada dessa planta com toda a parafernália que a gente pode. Aí você descobre que, mas isso aí dá praga, isso aí destrói o solo, isso aí é insustentável por mais de uma década nessa região. Não, então vamos cultivar 2 plantas. 2 é bom, mas se você tiver uma árvore fazendo sombra, é melhor. Então 2 plantas e uma árvore. Mas uma árvore, várias árvores. E aí a gente termina na floresta que já fazia um manejo há milhares de anos aqui. Então você precisa primeiro fazer o trajeto de se achar muito especial, para depois descobrir que o ponto de partida é muito mais avançado do que o loop que você fez, né? Fantástico, porque eu gosto sempre de lembrar para as pessoas que, pessoal, é o seguinte, nós estamos aqui há 300 mil anos, a nossa espécie. As árvores estão aqui há 300 milhões. Então, obviamente, em 300 milhões de anos, elas desenvolveram estratégias de sobrevivência incrivelmente complexas, totalmente ligadas com os tipos de bichos que existiam nas várias áreas em que elas existem, né? Os insetos, os animais, etc. E essa relação simbiótica da flora e da fauna, a gente separa e a gente tem que reaprender a floresta, né? A gente tem que... Porque o que a gente fez? A gente tirou as florestas, isso aí eu falo a beça no livro, a gente tirou as florestas, construiu essas coisas de concreto, né, onde a gente mora, né, que são a antinatureza, né? A cidade é a antinatureza, é o que está do lado de fora, a natureza fica lá fora, ou quando aparece é um parquinho aqui ou ali e tal, né? E meio escravizada, aquela natureza meio sofrida ali, que você vê, né? Que você vai hoje eu fui correr lá no Ibirapuera, que é um parque legal, entendeu? Mas é aquela natureza que está... né, tipo, e é óbvio que a gente precisa, tem muita gente no mundo, né, a gente quadruplicou a população mundial nos últimos 100 anos, que é uma coisa que, para pensar nisso um segundo, né, uma coisa violenta de várias formas, inclusive ecologicamente, né, fora as outras, e a harmonia que existe no mundo natural, ela está sendo perdida porque a gente acha que a gente pode controlar até essa perda, né? E esse complexo de Deus é que vai acabar sendo a nossa sentença de morte. E por isso, eu acho muito curioso. Pessoalmente, você, de onde vem a sua transição de uma pessoa que está falando principalmente do universo para alguém que vira para a Terra agora e fala da Terra em relação ao universo? O que te deu esse despertar? Boa. Então, eu acho que desde garoto, eu tive uma conexão com a natureza, inclusive com a ecologia, muito grande. Eu me lembro quando eu tinha 10 anos, eu acho, tem tempo pra caramba isso, quando eu tinha 10 anos, tinha acabado de construir a ponte Rio-Niterói, que foi uma obra de engenharia espetacular, né? Ainda eu acho que a ponte que tem, marcante, né, separação entre os vãos maior do mundo e tal, mas aquela construção foi muito caótica e morreu gente pra caramba durante a construção, foi uma coisa bem
E, obviamente, causou um impacto ambiental gigantesco. Então, eu me lembro quando inauguraram a ponte, meu pai, num domingo, falou: vamos passar pela ponte Rio-Niterói, né? Aquela coisa linda. E eu tava com a cara amarrada. Eu tinha 10 anos. Ele falou: pô, Marcelo, você não tá gostando aí dessa coisa incrível? Eu falei: é muito legal, mas olha o mar em volta. Olha o que aconteceu com a Baía de Guanabara por causa dessa ponte que a gente construiu, né? E aí o meu pai falou: mas você não pode ficar pensando assim. E eu sempre pensei assim. E eu acho que depois de anos trabalhando com o universo, que eu comecei a me trabalhar mais com a situação da origem da vida na Terra, que é um trabalho que eu faço há, sei lá, uns 15 anos mais ou menos, eu comecei a focar muito mais nos problemas filosóficos e morais da humanidade do que nos problemas conceituais de se existe multiverso ou não, etc. e tal, que para mim começaram a ser uma ficção totalmente desnecessária e inútil. Sinceramente, eu vou falar essa palavra aí, inútil para o que a gente está enfrentando no momento. Então, eu falei, eu tenho mais quantas décadas para poder ser um pensador com uma certa influência no mundo, nas pessoas, então deixa eu usar essas décadas para tentar fazer uma diferença. E esse livro é assim, vamos dizer assim, o começo desse caminho. Ah, que bom, que bom. Faz o loop, volta para onde começou e reavalia tudo, né? É. Então, aquele garoto que estava assim, muito triste quando viu a devastação ecológica na Baía de Guanabara, resolveu voltar e pensar no mundo de uma forma mais humanística e não tão tecnológica. É muito legal ouvir isso de um astrônomo que tem uma vida inteira desenvolvida olhando para o universo. E mais legal ainda saber o quanto as coisas se encontram quando a gente para pensar nisso, né? E porque a história que eu conto aqui é que nós somos o universo, né? Que nós, eu sempre falo isso, né? Que o Sagan falava isso, mas eu falo isso talvez de uma maneira um pouco mais exagerada. Eu falo, cara, você é o Atlas, sei lá quantos anos você tem, Fazer 40. vai fazer 40. Essa daí é a sua aglomeração atual de átomos, porque os átomos que você tem no seu corpo têm bilhões e bilhões de anos. Eles são mais velhos do que o sistema solar. Então, nós somos essa não é a poeira das estrelas, mas é uma poeira das estrelas animada. Olha que coisa incrível, né? Que evoluiu a ponto de querer e precisar contar a sua própria história. E isso, para mim, alavanca a importância do ser humano, voltando àquela história que a gente estava contando antes, né? Não uma centralidade cósmica, mas uma centralidade moral, porque se nós somos a espécie que entende a raridade desse planeta, que pode contar essa história e que tem o poder de definir como a gente vai lidar com os tipos de vida que a gente tem aqui nesse planeta, como que a gente não vai fazer esse papel? Aí, realmente, se a gente não fizer isso, quem vai ganhar é o Jeff Bezos com o relógio dele de 10 mil anos. E, pô, quem que é isso, né? Quem que é esse futuro para a humanidade? Então, moçada, o subtítulo desse livro é um manifesto para o futuro da humanidade. E o manifesto é esse. Vamos nos unir enquanto espécie, a tribo humana, não é essa tribo, aquela tribo, Corinthians, Palmeiras, não sei o quê, a tribo humana, porque a tribo humana vive sob uma tenda, que é a tenda do planeta Terra. Se a gente não fizer isso, ganha a profecia do Jeff Bezos, que é o último termo lá da equação de Drake, que fala que a nossa civilização durou menos de 10 mil anos, que é muito triste. Se a gente pode imaginar o nosso futuro, a gente também pode construir para que ele não seja dessa forma. Exatamente. Que era o meu ponto na pandemia. Não é, olha, a gente sabe que vai ser ferrado desse jeito. Olha, a gente já sabe o que vem pela frente. Então é melhor agir e mudar o curso do que simplesmente seguir constatando o pior acontecendo. Isso, né? É aquela história do cara que é o pessimista, né? Que entra no jogo de futebol ali no campo, nem chuta a bola, porque, não, o outro time é muito melhor, não tem como chutar essa bola, eu vou perder. Cara, é esse tipo de vida que você quer viver? Olhar pra casca de banana e falar, nossa, que tombo que eu vou levar, né? Né? Que tipo de vida é essa, né? Então a gente tem que virar aquela coisa que virou clichê, mas que para mim é fundamental. Você tem que sim virar um agente da transformação que você quer ver no mundo. Se você não votou, não reclama dos políticos. Cara, entendeu? Vai votar, cara, vai fazer alguma coisa, vai. Eu sempre falo, no livro, o manifesto tem, ok, o que eu posso fazer para mudar as coisas, né? Então eu tenho lá, a proposta do menos, do mais e do consumerismo, né? Então, a proposta do menos é menos energia, menos água, no uso de cada um, menos uso de energia, menos uso de água, menos carne,
né? Menos consumo de qualquer tipo de animal. Ninguém precisa virar vegano, mas se você cortar 50% do consumo da carne, e o pior que por isso é complicado. E vai te fazer bem. E vai te fazer bem pra caramba, né? Vai fazer mal às grandes super mega fazendas agropecuárias que existem no Brasil, mas vai fazer um bem ao planeta gigantesco e a você mesmo, né? Então é o menos. Mas é o maior engajamento com a natureza. Porque a gente está tão preso nessas paredes aqui em que a gente se fecha, que a gente esquece que tem todo um mundo lá fora que a gente evoluiu para existir nele. A gente não evoluiu para ficar numa parede reta, os ângulos de 90 graus. Aonde que tem isso no mundo? Os círculos perfeitos, né? Isso tudo é uma invenção nossa, né? E a gente meio que... Então a gente fecha... Agora, tudo bem, a gente fechou a cortina do estúdio porque a gente está gravando, mas a gente fecha as cortinas e acende a luz para não deixar o sol entrar, mas a luz imita a luz do sol. Como que a gente faz uma coisa dessas? Eu coloco um óculos de realidade virtual que capta o mundo lá fora e entrega ele o mais real possível pro meu olho. Então sai pro mundo, então é mais vai pra natureza aí. Você fala, mas eu tô na cidade. Cara, mesmo num parque, numa cidade, tem 1000 coisas acontecendo, biologia, então é um prato cheio, sabe? E você pode, contanto que você tenha a intenção de ter essa experiência de voltar ao mundo. E isso daí, 1000 pesquisas hoje em dia, tem um grupo em Stanford que quantificou isso claramente, cara, estar na natureza faz um bem profundo à saúde. Os hormônios negativos caem, o batimento cardíaco cai, a função pulmonar melhora. Tem 1000 coisas assim, pulmonar melhora. Tem 1000 coisas que a gente esqueceu, né? Porque a gente nem pensa mais no mundo lá fora, né? Isso faz muito mal a gente. Emocionalmente, saúde mental, etc. E finalmente a ideia do consumo, né? Você como consumidor, você fala, mas eu não sou ninguém. Não, você é alguém, cara. Se você puder, obviamente, né? Não posso generalizar isso por causa do nível de consumo das pessoas. Se você puder escolher os produtos de uma empresa que se alinha melhor com uma visão, eu chamo disso de biocentrismo. Toda essa doutrina moral aqui que a gente nem mencionou, mas é o que esse livro inteiro gira em torno do biocentrismo, a noção de que um planeta, não esse só, mas um planeta que tem vida é um planeta sagrado, não no sentido judaico-cristão, no sentido de que merece a nossa veneração, nosso respeito, etc. Então, se você entende esse princípio, você pode alinhar as suas compras, o que você faz na vida, a uma preservação, a empresas que têm uma visão sistêmica muito mais alinhada com esse pensamento, as corporações B, não sei se você ouviu falar, Não, né? não. Então, tem todo um movimento mundial que está pegando muito agora. No Brasil, uma famosa é a Natura, que são empresas que realmente trabalham em função de preservação do meio ambiente. Não é só blá, 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 porque tem vários parâmetros que eles... mas que se prestam a isso, mesmo que gerem menos lucro, porque eles entendem, têm uma visão muito mais longo prazo de sustentabilidade, né? Porque progresso infinito e sustentabilidade são absolutamente incompatíveis. Você não pode ter um progresso infinito num planeta limitado. É óbvio, mas não é óbvio. Você só tem como consumir o recurso que você devolve, né? Bom, é por aí. Então, bom, trazendo isso tudo, Marcelo, eu queria deixar 2 pontos aqui antes. Um é parabéns pelo trabalho e pela atuação, porque eu acho que tocar as pessoas que estão se lascando na ponta é relativamente fácil, né? Quem mais tem a perder se sensibiliza mais fácil com isso. Mas tem um meio de campo aí, principalmente dentro da ciência, um meio de campo acadêmico, que é muito difícil de tocar, né? A gente tem um conflito de gerações e de ideias entre quem faz pesquisa hoje e quem entra numa graduação, especialmente no ensino público aqui no Brasil com cotas e outras coisas, que gera um conflito de ideias onde é muito fácil quem está numa situação mais privilegiada pensar o que é a demanda dessa galera e ignorar onde está o problema, ou se refugiar na importância que é factual da ciência para pensar que, bom, se eu estou fazendo a minha pesquisa aqui, eu não preciso me preocupar com esses problemas mundanos. Tem outras pessoas fazendo isso. Eu acho que eu consigo tocar as pessoas que estão numa ponta, que são os afligidos pela coisa, mas tocar quem está nessa posição da Torre de Marfim, privilegiado pela estabilidade, pela pesquisa e por outras coisas, e não precisa pensar nesse problema, precisa ser alguém que tem um currículo muito grande, muito bom,
que conversa entre os pares para convencê-los disso. E você está conseguindo fazer as duas coisas, falar com quem está na ponta e com quem desenvolve pesquisa. Então, parabéns mesmo pela atitude, pela mudança, especialmente sabendo, nas suas palavras, que é o começo de um outro caminhar, né? Que não é um destino. Acho que tem muita gente para ser tocada aí e você tem uma voz que é ouvida por muita gente importante. E a segunda coisa é para quem quer saber mais sobre isso. Você tem uma linha enorme de trabalho produzido sobre tudo, do universo ao nosso despertar consciente, onde as pessoas podem saber mais sobre o que a gente conversou por aqui, onde elas podem satisfazer a curiosidade para entender o nosso papel no universo, do que a gente é feito, como a gente se mistura, além do despertar do universo consciente, que, né, já está recomendadíssimo aqui para vocês, e me marca muito como uma obra do século XXI, que descreve, mas que pensa criticamente no que a gente está passando aqui. Onde mais a gente pode achar conteúdo seu, falas suas ou outras falas que você achar legal, pertinentes? Ótimo. Então, eu estou bem presente nas mídias sociais, né? Então, você tem o meu canal do YouTube, não é tão grande quanto esse, porque eu não sou tão dedicado quanto você, mas tem vários cursos grátis que eu ofereço lá, Física para Poetas, Pense como um Cientista, um monte de outros que todo mundo pode fazer. Então ali você tem muita coisa e na Wikipédia você me procura, você vai me achar, e Instagram e LinkedIn, se você está no mundo mais de negócio. Então, quer dizer, vamos dizer assim, me coloco, né, à disposição das pessoas em várias plataformas sociais. É muito fácil me achar hoje em dia. Que legal, que legal. Eu fico feliz porque a gente já passou pelo momento muito importante de intelectuais virando referências, no sentido de pessoas que produzem um conhecimento científico, e aí produzem. Eu não estou nem me colocando nesse grupo porque eu não faço pesquisa mais. Você está nas duas pontas. Sendo ouvidas, acho que a gente está nessa nova fase de ter uma postura crítica dessas pessoas a respeito de muito mais do que só a área delas. Porque afinal está tudo interligado e afetado, né? Uhum. Obrigado pela aula de verdade, foi uma honra aqui. E a gente se vê numa entrevista com alguém, né? Tá faltando essa. Não, muito bom mesmo, Átila. Super legal te ver de novo, né? Acho que é a terceira vez que a gente se cruza, né? Teve no show lá do Bial. Sim. Né? Sim. Antes da pandemia, eu acho. Logo antes da pandemia. Foi coisa de logo antes, assim, finalzinho de 2019. Meio durante ainda. Peraí. Eu acho que foi por ali. E depois no meu canal do YouTube a gente tem um papo astral que a gente conversou. Tem que colocar esse link aqui. Fundamental, né? Para ver o que a gente estava falando. E esse foi durante a pandemia. Foi. Então esse daí é meio memorável, essa conversa nossa lá. Um período bem, né? Bem marcante. Mesmo. Muito bom, cara. Muito bom. E tudo de bom aí para você. E parabéns pelo sucesso com o teu canal, que é absolutamente fundamental para esse país. Obrigado. É uma honra. Espero que você tenha gostado dessa conversa, que saia daqui mais motivado a ler o livro do Glaser, pensar no despertar do universo consciente, inclusive o nosso e a nossa consciência do nosso papel nesse planeta e o quão raras são as condições que a gente encontra por aqui e o quanto a gente desperdiça isso. Fazendo uma analogia bem porca, eu já vi o caso, por exemplo, da gente no interior de São Paulo estar usando o recurso água de milhares de anos, que levou milhares de anos para se acumular no aquífero Guarani, para lavar a calçada. É um contrassenso, sabe? Uma coisa que levou tanto tempo para se formar, que é tão finita, que foi parar ali daquele jeito e a gente usa de forma assim inconsciente, sem ter noção do desperdício que é pegar um recurso desse raríssimo e usar ele para qualquer coisa. Acho que é a mesma coisa no nosso conhecimento e a nossa situação aqui na Terra. São condições muito especiais, muito específicas, que permitem a gente estar aqui e, conforme o nosso conhecimento avança e a gente entende mais do mundo, convém parar para pensar no destino que a gente dá para os recursos que a gente consome. Fico muito feliz de poder ter uma conversa dessa com o Marcelo Glaser, que tem uma atuação enorme em divulgação científica, já teve quadro no Fantástico, escreveu na Folha, tem os livros, tem as obras, sem falar na pesquisa científica que ele faz, e a gente poder casar astronomia, biologia, física e uma série de outras coisas aqui para falar sobre o nosso papel no universo. Espero que sirva de lição, para mim com certeza vai servir e para outras discussões daqui para frente, em particular a necessidade da gente ter outras fontes de conhecimento que não só o científico, que não só as mesmas pessoas de sempre, que não só o conhecimento eurocêntrico, colonialista e por aí vai. E espero poder trazer mais vozes com essas outras formas de conhecimento aqui para o Não Ficção. Se você quiser acompanhar essa conversa e as outras, aproveita, se inscreve aqui no canal, assim você recebe os próximos vídeos e a gente se vê no próximo.